Boa noite! Um podcast Pod Easy imperdível para vocês mulheres, principalmente as mulheres maduras, depois do 40, 45 anos de idade, porque o tema é para você, mulher. Já comece a nos seguir se você ainda não segue. Também deixe o seu like, pode fazer perguntas, pode dar sugestões de temas, porque quarta-feira é o dia do Pod Easy. Já estamos no número 35 e eu estou com uma querida colega de profissão, farmacêutica, minha amiga, a doutora Natasha Vasconcelos, que é especialista em farmácia clínica, em suplementação de bioativos, em manejo clínico e muito mais. O tema nosso de hoje, ele é relevante para nós mulheres. Como eu disse, a partir de 40 anos esse tema interessa para você. Menopausa sem mistérios, prevenção e longevidade. Quem não quer viver mais, mas viver com qualidade, viver bem, viver usufruindo de todas as alegrias e benefícios que a vida tem para nos dar. Queremos ir ao longo dos anos aproveitando o convívio com a família, com os netos, com os amigos, fazendo exercício físico, passeando, viajando, namorando. Bom, nós temos aí uma riqueza de vida para viver e queremos viver bem. Então, esse tema, menopausa e tanto antes da menopausa, diz respeito a nós mulheres que somos inteligentes. E precisamos do quê? Conhecimento, entender, se libertar de mitos, de crendices, sabe, de coisas que falaram do tempo das nossas avós, das nossas mães, que falaram, a menopausa é assim mesmo, eu passei, sua avó passou, a família inteira passou, então vamos se conformar com as ondas de calor, os fogachos, vamos se conformar com queda de libido e todos os outros problemas que advêm de uma menopausa que não é cuidada e também não é prevenida. O tema de hoje é esse e eu tenho certeza que você ficará aqui com nós porque ele vai ser de extrema importância para a sua vida. Boa noite, Natasha, querida. Boa noite, amiga. Boa noite, Izzy. Boa noite, pessoal que está assistindo a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Izzy, eu sempre tenho o costume, quando eu começo a falar com o pessoal, sim, de agradecer o bem mais precioso que eles estão dedicando a nós, que é o tempo deles. Exato. Então, muito obrigada a todo mundo que está com a gente. Gente, eu tenho certeza que a gente vai trazer informações bem valiosas para você hoje. E mais uma vez, muito obrigada pelo convite, amiga. É um prazer estar aqui contigo. Ela é maravilhosa. Não vou perder tempo, já vou engatar duas perguntas em uma só. Natasha, você tem um currículo invejável, porque ela é estudiosa, ela participa aí da comissão científica também de atualizações de ativos novos na empresa AIDS. E ela veio hoje através dessa empresa, porque nós temos alguns produtos que nós usamos na pré-menopausa para as mulheres. Eu quero que você conte das suas especializações, da sua atuação na AIDS e já quero contar por que na sua trajetória como farmacêutica, né, como profissional, você foi por esses caminhos, se preocupando muito e se dedicando ao estudo e ao conhecimento da saúde da mulher. Então, esse conhecimento da Natasha, ela vai trazer aqui para nós um pouquinho para contribuir com o nosso conhecimento e a nossa saúde. Eu já quero começar com essa sua especialização. Então, vamos lá. Bom, pessoal, eu sou farmacêutica por formação, né? Na verdade, eu vim da psicologia, eu cursei 2 anos de psicologia antes de fazer farmácia, até que eu cheguei nos psicofármacos, que eu cheguei na toxicologia, que eu cheguei na anatomia, e eu entendi que a minha paixão pelo cérebro ela era diferente da que eu pensava, ela não era abstrata, ela era sólida. Então, eu fiz uma transição aí de curso para farmácia. Dentro desse universo da farmácia, eu comecei a me apaixonar por novas vertentes cognitivas, que foi onde eu comecei a trabalhar com cannabis medicinal. Toda a atuação ali de bioativos no organismo sempre me atraiu muito, tanto da cannabis quanto de outras formas, né, da gente fazer essa modulação.
Então, sempre foi algo que me trouxe muita curiosidade, enfim. Desde 2014, então, eu estudo e eu estou imersa no mercado de cannabis medicinal, que hoje a gente fala que não é só cannabis, é o endocannabinoidoma, né? Que é o sistema endocannabinoide expandido a todo o nosso organismo, com toda a contemplação de sistemas que ele tem. E no meio desse processo, entre atender alguns pacientes, começar a trabalhar com suplementação para o sistema endocannabinoide, atendendo em conjunto a prescritores, atendendo de forma clínica, eu fui convidada, eu recebi um convite muito especial em 2020 para integrar a Aegis, para ser a primeira farmacêutica a integrar a operação da Aegis. A Aegis, pessoal, ela é uma empresa que trabalha dentro do mercado magistral, ela opera dentro do mercado de farmácias de manipulação, só que é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Ela é uma empresa que ela pesquisa e desenvolve novos produtos a partir de ciência brasileira. Então, a gente tem uma parceria com a Universidade Federal do Amapá, que fica em Macapá, onde a gente faz pesquisas de novos bioativos, novas tecnologias, novos recursos terapêuticos, todos eles voltados para grandes demandas relacionadas à longevidade. Porque a gente sabe que essa é a medicina do futuro. As pessoas precisam viver mais e melhor. Sim. Então, a gente criou essa parceria conciliando, né, trazendo a essência da Aegis, que é primeiro a natureza, depois a ciência, com um toque de tecnologia. E a gente tem os recursos terapêuticos necessários para fazer hoje o gerenciamento de condições de forma moderna, inovadora, assertiva. Enfim, e lá eu tô desde uma semana antes do lançamento do primeiro produto. E hoje eu tenho o prazer de integrar ali o time como uma head farmacêutica, conduzindo toda a área farmacêutica e principalmente conduzindo desenvolvimento e posicionamento de novos produtos e a curadoria científica. Então, nesse mundo de bioativos, as plantas se misturam e a gente consegue fazer atuações dentro e fora do sistema endocannabinoide, trazendo os recursos necessários para esses pacientes. E você me falou sobre a saúde da mulher, né, Izzy? Exato. O que me trouxe pra isso? Gente, vou contar uma coisa pra vocês. E eu espero que minha mãe assista esse podcast, porque eu queria muito que ela soubesse disso. Desde que eu saí da casa dos meus pais, eu tenho o hábito de ter uma conversa matinal com a minha mãe todas as manhãs. Então, toda manhã, quando eu tô indo pro trabalho, em um determinado lugar do trajeto, eu ligo pra ela e a gente conversa. E essas conversas, elas sempre giram em torno do processo de envelhecimento. A gente fala muito sobre ser mulher, sobre os desafios de ser mulher. Bacana. O que ela enfrenta, o que eu enfrento, o que a minha avó enfrenta hoje, ela acaba enfrentando com ela. E eu tenho o privilégio, eu posso dizer isso, eu tenho o privilégio de ser a primeira mulher da minha família que pôde conversar sobre menopausa com a minha mãe. Interessantíssimo. Muito bom isso. Eu comecei a enxergar as coisas de formas diferentes, porque a minha mãe não pôde conversar com a mãe dela sobre menopausa. Sim, porque a mãe dela não tempos. sabia. Ah, não sabia, não tinha conhecimento, com certeza. Não sabia o que era, não se falava em menopausa nessa época. Então, a minha geração é a primeira geração que talvez consiga conversar com as mães, a depender do nível de conhecimento dessas mães sobre si mesmas, do que a menopausa. E aí, essas conversas diárias foram me despertando curiosidades e vontades de desenvolver novos recursos, porque é muito engraçado isso, gente. Quando a gente entra na drogaria, por exemplo, e tu olha para a prateleira que tem produtos para a saúde da mulher, você tem para a mulher que menstrua, Sim. para a mulher que engravida e acaba ali. Sim. E acaba ali. Sim. O que você tem direcionado para a saúde? Não para os problemas, para a saúde da mulher longeva, da mulher mais madura ou da mulher climatérica? Nada. Não. Você tem para as doenças que são consequências de uma menopausa não cuidada. Então, você tem medicamento para osteoporose, para Alzheimer, para depressão, para falha de memória. Mas realmente pensando em cuidar da mulher nessa fase, você não tem drogaria. E por isso que nós estamos aqui no Pod Easy para levar essa informação relevante para você, mulher que está aí próximo, ou você que é jovem, mas já precisa ir conhecendo mais sobre o tema, né? Exatamente, Izzy. E um dos trabalhos que eu venho fazendo é tentando conscientizar as meninas mais jovens de que envelhecer é um privilégio. Gente, envelhecer é um privilégio, tá? O climatério é um privilégio.
Por mais que as pessoas achem que não. Porque tu só não vai entrar no climatério se você morrer antes. Se você morrer antes, exatamente. E esse processo de conscientização, ele faz parte. É mais ou menos aquela coisa da arte da guerra, sabe? De conhecer o teu inimigo melhor do que a ti mesmo, enfim, saber o que você enfrenta. As mulheres, elas temem muito a menopausa porque elas não sabem o que espera. E aquilo que você não conhece realmente é muito temido. Você não tem como prever, você não consegue enxergar um padrão. E o cérebro do ser humano, ele é desenvolvido para temer aquilo que ele não conhece. Então, a partir do momento que essas mulheres começam a se conhecer melhor, o processo é mais simples. Você sabe o que fazer e por que fazer. E eu acho que é por isso que a gente está aqui hoje. Para todas as mulheres que estão ouvindo a gente, saibam o que elas vão enfrentar daqui para frente. E elas saibam como fazer isso da melhor forma possível. Então, quando eu comecei a entender esses desafios com a minha mãe e eu comecei a tentar resolver esses problemas e eu não tinha como, eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Por que que trata essa mulher como uma mulher e trata essa mulher como problemas? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada. Então, foi daí que nasceu a necessidade de me voltar muito mais para a saúde feminina. Muito interessante. Desde que eu comecei aqui o podcast, Natasha, um dos meus objetivos foi levar informação para que as pessoas, através do entendimento, do conhecimento, da atualização, dos estudos que os profissionais fazem, participam, leem, se especializam, trazer essa informação em termos fáceis para nós todos entendermos melhor e nos precavermos. Nada é tão interessante e inteligente como a prevenção. A prevenção, ela reduz custos no futuro, se você começar. Sempre falo, não sou da área de educação física, mas sempre falo de exercício físico, porque eu faço há muitos e muitos anos, já trouxe meu personal training aqui no podcast, porque valorizo a importância muito da atividade física começar o quanto antes. Falo de alimentação, já trouxe minha nutricionista também, porque são elementos importantes que ao longo da vida fazem a diferença. E você está aqui acrescentando para nós mais conhecimento, desmistificando, né, explicando e rompendo com mitos e barreiras de as pessoas acharem que é normal ter calorões e ficar o tempo todo se abanando, porque o calor, além dele ser desconfortável, os fogachos, ele traz um incômodo, mal-estar, né? Mal-estar, uma pessoa fica ruborizada, transpirando, é um desconforto muito ruim que vem nas horas que você menos imagina. Inoportunas, né? Eu poderia estar uma pessoa aqui no meu podcast, ou eu mesma, e vir aquele fogo. O fogacho é o fogo que sobe da cintura para cima e que incomoda demais. Olha, é triste. E aquilo te causa irritação, tristeza, depressão, desgosto, né? Também desânimo, né? Muito grande. E por isso que a Natasha está aqui, para a gente falar de prevenção. E para falar de menopausa, nós vamos começar com aquelas dúvidas que são básicas. O que é o climatério, o que é a menopausa, as diferenças de fases, a idade no Brasil da menopausa, Sim. que acomete as mulheres. Sim, eu acho importante a gente... eu até brinquei com a Izzy que a gente tinha que começar pelo começo, né, Sim, gente? Vamos começar pelo começo. Então, olha só. Quando a gente começou a olhar, quando a Aegis começou a olhar para a saúde feminina, ela entendeu que só a menopausa não era o problema. E eu vou explicar para vocês o porquê. Na verdade, a menopausa ela está inserida dentro de um guarda-chuva de uma fase da vida da mulher. E a gente precisa contemplar essa fase toda, tá? Uhum. Então, vamos começar pela diferença menopausa e climatério. É a mesma coisa? Não. A menopausa está no climatério. E o climatério, que é a fase. Quando a gente subdivide isso na fase da vida da mulher, esse início, essa entrada, essa permeação ali, ela acontece por volta dos 40, 45. A gente fala que a fase de transição é dos 40 aos 50, né? Então, eu vou esmiuçar
para vocês entenderem realmente quais são as mínimas diferenças. Porque algumas pessoas, elas acham que só existe o pré-menopausa. Mas existe, Izzy, uma subdivisão ali entre pré-menopausa e perimenopausa. São coisas diferentes. O pré-menopausa é assim, ó. A minha sensação é que o mês passa e a minha TPM não. A minha sensação é que eu tô irritada o tempo todo. A minha sensação é que o meu sono já não é mais o mesmo. A minha sensação é que minha pele tá começando a mudar. Eu sinto que minha pele tá derretendo, sabe? A sensação é que as coisas estão cedendo. E eu já fico mais irritada do que o normal. A minha flutuação de humor, ela é mais inconstante. Só que não necessariamente nesse momento, essa mulher apresente falhas menstruais. Às vezes, tá tudo bem, ela tá menstruando. Só que a gente já começa a ter algumas alterações que nem sempre passam percebidas. Que é, por exemplo, essa mulher ela era uma mulher de 28 dias. Ela passa a ser uma mulher de 35 dias. 32 dias. Ainda tá dentro do normal. Mas não do normal dela. Certo. Isso pode acontecer para mais ou para menos. Ela era uma mulher de uma menstruação de 5 dias. Passou a ser uma menstruação de 3, de 8. Não, mas ainda tá dentro do range normal. Mas não é o normal dela. Isso é uma pré-menopausa. A gente precisa enxergar, pessoal, imagina assim, ó. A menopausa, ela é o epicentro de um terremoto. Quanto mais perto dela a gente chega, mais intensos são os sintomas. Maiores são os tremores. Em cima dela, então, misericórdia. Quanto mais longe, o abalo é menos sentido. Então, quando a gente passa da pré para perimenopausa, os sintomas começam a se intensificar. Eu falo que ali é onde o filho chora e a mãe não vê. Tá rodeando. Tá rodeando, tá próximo, tá muito próximo do centro do tremor. Então, ali começa o caricato. Ali começa o sintoma característico. Ali aparece o fogacho. E intenso, né? Bem intenso. Ali acontece, por exemplo, a insônia. Porque, gente, acontece assim, tá? A mulher, ela sente fogacho de madrugada. Aí ela acorda. Aí ela morre de calor. Aí ela soa. Aí ela se descobre. Aí o fogacho passa. Aí ela tá suada. Aí dá frio. Aí ela acorda. Aí ela se cobre. Aí o fogacho. Aí ela acorda. Aí ela se descobre. Ninguém dorme. Aí ela acorda irritadíssima. Não dormiu bem? Porque não dormiu. Sim. Aí ela também começa a ter sintomas de esquecimento. E aí, além de irritada, ela tá atrasada e ela começa a perder as coisas de manhã. Esquece o que ia falar, esquece onde pôs a chave, esquece se entregou a lancheira do filho, esquece a chave do carro, esquece se mandou mensagem pro marido falando de alguma coisa. E isso começa a se acumular. E a irritabilidade começa a se acumular. Não é à toa que antigamente a gente tinha aquele bordão de tá ficando velha, tá ficando louca. Exato. Era por causa disso. Gente, pelo amor de Deus, quem que vai ser feliz, de bom humor, bem cognitivamente... Acordando várias vezes à noite. Se priva de sono, que é o maior dano que o ser humano pode sofrer fisiologicamente. Se estressa, o cortisol vai lá em cima... O humor horrível, porque nem ela entende o que acontece com ela, nem os outros entendem o que acontece com ela, ninguém entende nada nesse momento. Tá todo mundo num processo de incompreensão, ninguém sabe o que acontece, ninguém procura saber, e isso vira uma bola de neve. Aí, existe a menopausa, propriamente dita. Aqui a gente tem um ponto. A menopausa, na verdade, ela é o nome da última menstruação. Da mesma forma que a gente tem a menarca, que é a primeira, a menopausa, gente, ela é o nome da última. Então, ela é um marco. Ela não é uma fase. Mas, existe uma convenção clínica, até pra gente fazer diagnóstico, de que a menopausa, ela é considerada válida após 12 meses seguidos amenorreicos. Ou seja, são 12 meses seguidos sem menstruar. Gente, 12, tá? 10 não vale, 11 não vale, 11,5 não vale, 12. 12, tipo, continua sem menstruar. Se você ficou 12 meses sem menstruar e voltou, tem uma coisa errada. Não é menopausa. 12 meses sem menstruar, parou? Beleza. Validado. Menopausa. Mas aí, a gente tem um problema. Que é o problema que a gente vê mais frequentemente quando as mulheres buscam a ajuda do farmacêutico ou do médico, do nutricionista. Ela vem buscar ajuda quando ela já está aos 12 meses. Sim. Sem menstruar.
Gente, são 12 meses de prejuízo biológico. Sim. E vou dizer mais. Também recebo na farmácia mulheres com muito mais tempo. Fala assim, faz 3 anos que eu estou sofrendo esse calorão. Faz 4 anos que eu estou sofrendo esse calorão. Então, faz 4 anos que você não menstrua mais. Faz 4 anos que eu estou na menopausa desde o início. Ou, às vezes, ela vai também em algum médico, mas esse médico não tem esse olhar, essa especialização, esse conhecimento para cuidar da fase da menopausa. Você pega também profissionais que estão voltados mais para a mulher mais jovem ou para a mulher que está grávida. E, às vezes, nessa fase da menopausa, o médico, às vezes, não tem esse olhar, como você falou, esse feeling. Então, ela chega na farmácia sofrendo há 3 anos de calorão, o que é pior. Porque sabemos, né, Natasha, quanto mais tempo a gente demora para entrar com suplementação, com plantas, são os produtos naturais fitoterápicos. Quanto mais você demora, vai chegar uma hora que essa janela vai ser muito grande, fica mais difícil de cuidar, mas também não é impossível que alguma coisa tem que ser feita. Total. Gente, nada nunca tá perdido, tá? Nunca é tarde pra gente começar. Claro que às vezes existem já alguns danos que a gente não consegue reverter, mas a gente consegue minimizar e desacelerar, né? E lembrando que, vamos pensar o seguinte, se a menopausa se dá porque o ovário parou de funcionar, então, gente, só pra gente entender, tá? Você parou de menstruar porque seu ovário parou de funcionar. E aí o ovário, ele produz 3 dos principais hormônios femininos, tá? Não é só o que todo mundo conhece, que é o estradiol. Ele produz testo, ele produz progesterona e para tudo de uma vez, tá? Então, assim, o choque é grande. Para tudo de uma vez. E esse ovário, ele nunca mais vai voltar a funcionar. Parou, né? Então, a gente tem a última fase do climatério, que seria o pós-menopausa, que vai durar até o final da vida dessa mulher, tá, gente? Porque senão vai voltar, o ovário também não vai acabar o climatério. E não vai acabar a menopausa. Então, o pós-menopausa dura até o final da vida da mulher. E dessa forma, a gente consegue fechar o ciclo ali. Então, menopausa é o nome da última menstruação, que a gente caracteriza por 12 meses sem menstruar, mas climatério é todo o período, desde que seu ovário pensou a primeira vez, acho que tá dando a minha hora, até o final da sua vida é o climatério. Entendi. E fora os sintomas clássicos, vamos relembrar aqui, nós temos o calor, que eu já falei aqui, porque eu acho que uns 80%, não sei dados atualizados, mas uns 80% das mulheres têm as ondas de calor, que são os fogachos, né? Também temos irritabilidade, que você já citou aqui, a insônia, essas noites mal dormidas, que gera estresse, gera irritabilidade, pode acontecer a depressão. Fora isso, quais são outros sintomas que ao longo são graves e podem trazer prejuízos irreversíveis para as mulheres? Essa pergunta é muito legal, Izzy. Sabe por quê? As mulheres, elas costumam se preocupar só com o que elas sentem. E dificilmente elas se preocupam com o que elas sentem. Imagina com o que elas não sentem. E o que não vê, não vê e não sente. Que não vê, né? E os danos do climatério e da menopausa, eles são muito mais silenciosos do que alarmantes. O que a gente sente é a hora, assim, que ele já tá pedindo socorro. Porque os danos, eles correm silenciosos, né? Então, por exemplo, gente, o primeiro sinal e sintoma da menopausa que todo mundo ignora e que ele normalmente é a raiz de todos os outros é a fadiga. Se vocês soubessem o quanto a fadiga compromete a rotina de uma pessoa e o quanto compromete a pessoa em todos os sentidos, fisicamente, vai deprimindo a autonomia, cognitivamente, porque vai deprimindo a sua performance cognitiva, a fadiga, ela tira a vontade de viver da pessoa. A gente subestima a fadiga. Sim, banaliza. Exato. Banaliza, tipo, eu tô cansada. Não é esse cansaço. Não é esse cansaço. O cansaço que muitas vezes a minha mãe me disse, ela falou, Natasha, é um cansaço semelhante ao de você tá doente. É um cansaço que você precisa sentar, porque você tá mal. Você tá... aquela coisa que você precisa encostar a cabeça, porque senão parece que você vai desmaiar. É esse cansaço. É essa fadiga.
E assim como a fadiga, existem outros sintomas silenciosos que passam despercebidos. Por exemplo, Izzy, uma coisa que eu falo muito para as mulheres, que elas precisam... Gente, vocês precisam se atentar, meninas. Eu falo meninas porque eu enxergo uma menina em todas elas. Então, para mim, todas meninas. O risco cardiovascular de infarto aumenta 30% nessas mulheres acima de 50 anos. 30%. Olha que importante informação, atualizada, informação importantíssima. O risco cardiovascular, todos os problemas que envolvem o coração, né? Aumenta em 30% nessa mulher após os 50 anos que está na menopausa. Principalmente o infarto. Principalmente o infarto. E eu vou explicar pra vocês o porquê, tá, gente? Inclusive, isso aqui é importante, tá? É importante. Então, aproveita que você tá assistindo agora. Se você tem uma amiga que tá próximo dessa idade, sim, que boa. vai chegar nessa idade, ou que já passou dessa idade e ainda dá tempo de pegar o primeiro retorno sem grandes prejuízos de estrada. Eu vou falar uma coisa muito importante pra vocês, que liga pra vocês entenderem a correlação base entre saúde cardiovascular e gerenciamento de peso. Tá? Vamos falar de um assunto polêmico aqui. O assunto polêmico é, Natasha, eu como as mesmas coisas. Eu não mudei nada na minha alimentação. Eu como as mesmas coisas. Primeiro, eu comecei a ficar mais leve na balança. Depois, nenhuma das minhas roupas começaram a servir. Porque todas elas ficam muito apertadas na barriga. E aí eu tenho dificuldade de subir uma escada, por exemplo. Eu já não tenho mais a mesma força. E as minhas roupas estão todas estranhas. Elas me apertam nas costas, elas me apertam na barriga, elas estão ficando folgadas atrás, no glúteo e na perna. O que está acontecendo? E o que isso tem a ver com infarto? Gente, vou contar uma coisa para vocês. O nosso ovário, ele produz hormônios transformando colesterol em hormônio, tá? Então, o nosso ovário pega a gordura boa que a gente come, transforma em colesterol, transforma em hormônio. É assim que funciona. Se, por um acaso, seu ovário resolve que ele não vai mais trabalhar, esse colesterol precisa ir para algum lugar. Essa gordura precisa ir para algum lugar. Porque ela não está sendo convertida em hormônio. Normalmente, a vida não é justa, né? Ela só vai para onde a gente não quer. Longe de ser justa. Vai para onde a gente não quer que vá. Sempre, gente. Por isso que aumenta a gordura visceral, que é essa famosa pochete que a gente fala, que é a gordura abdominal ruim, a gordura que está entre as vísceras, né? Que aumentam a pressão, aumenta o risco cardiovascular. Ah, Natasha, mas eu sou uma falsa magra, eu não tenho barriga. Aí o problema é pior ainda. Porque se não tá vindo pro abdômen, projetando volume, provavelmente está indo para dentro da artéria. E aí a famosa placa de gordura na artéria que a gente fala, ou a placa de ateroma, né? Que é essa obstrução na artéria. Eu tô com gordura na veia. É disso que eu tô falando, gente. É disso. O seu corpo não consegue metabolizar, ele não consegue usar a gordura que você come, e isso se torna um problema. Mesmo que você coma as mesmas coisas. Esse é o grande problema de você ter falhas ovarianas ao longo do climatério. Gente, o ovário não é só pra engravidar, tipo, ou só pra te fazer menstruar. O papel dele é muito maior que isso, Izzy. E as mulheres precisam entender isso. E aumenta daí o colesterol também, né? Total. Porque se o colesterol não está se transformando em hormônio, você está tendo um aumento do colesterol. Se você não tiver uma alimentação saudável, ainda você corre o risco de ter o mau colesterol muito alto e o bom baixo, né? O que aumenta também o risco cardiovascular. E se aumenta o peso na balança, você tem mais um fator de risco. Colesterol alto, peso na balança acima, né, do normal. Consequentemente, provavelmente, vai ter um aumento de triglicerídeos. Aí você já tem 3 fatores para se caracterizar uma síndrome metabólica, né? O que é bastante difícil depois de controlar, onde na síndrome metabólica, quando você já está, é difícil de você perder peso e emagrecer, né? Total. E toda vez que o nosso corpo passa por um desequilíbrio, Izzy, ele conta isso pra gente inflamando. Ele conta.
essa história de sofrimento pra gente. De, olha, não tô conseguindo metabolizar direito, por isso eu tô inflamando. E aí você pode esperar que uma glicemia alta vem junto. Vem junto. Se o corpo tá desorganizado, gente, principalmente do ponto de vista alimentar, normalmente ele pede socorro pra gente ou ele conta subindo a glicemia. Certo. Aí você tem os cavaleiros do apocalipse do metabolismo desregulado. Sim. Né? Glicemia alta, colesterol alta, triglicérides alto. Exato, exato. E aí você tem aquela mulher que vai pro médico e ele começa a tratar ela com uma pessoa de colesterol alto. Mas ela não é uma pessoa de colesterol alto. Ela é uma pessoa na menopausa. Exato, exato. Utilizar um fármaco ali não vai resolver o problema dela. Pode evoluir por uma diabetes. Exatamente. Daí começa a tratar a pessoa diabética, mas o problema está na menopausa. E o portfólio de caixinha vai aumentando. Vai aumentando. Vai aumentando. Então, assim, gente, isso é só uma face, tá? A gente tá falando da face cardiovascular, obesidade ou alteração metabólica, mas existem outras faces, tá? Essa queda de hormônio, os mesmos hormônios que fazem isso, fazem os ossos ficarem frágeis e essa mulher ser exposta a uma osteoporose. Fazem o cérebro dessa mulher ficar vulnerável. A gente falou sobre a correlação do Alzheimer com a menopausa. Saiu uma entrevista não, um estudo recente, gente, da Nature, se eu não me engano, ou de Stanford, alguma coisa assim, que correlaciona já uma queda abrupta e agressiva do estradiol no cérebro, que é um dos hormônios que o nosso ovário produz, com a incidência de Alzheimer e demência. Por isso que são a prevalência... doenças graves, né? Gravíssimas, sem cura e degenerativas. Degenerativas. E a osteoporose pode levar também a uma queda, uma fratura, com até uma imobilidade aí permanente, né? Então, são consequências, estamos falando de consequências severas que vão acontecendo ao longo do tempo, né? Sabemos que a expectativa de vida no Brasil para a mulher está em 75 anos, não é isso? Exato, exatamente. Então, uma mulher que entrou com 50 na menopausa, ela tem aí 25 anos nessa pós-menopausa para estar ou se beneficiando da idade e vivendo esses 25 anos, ou terão todas essas sequelas, esses transtornos, essas doenças que derivam de uma menopausa que não foi cuidada, de uma prevenção que não foi bem feita. É claro que todas as vezes que a gente fala desse assunto, a gente fala da importância de fazer seu check-up periódico, de ir no seu ginecologista, acompanhar os hormônios, a queda hormonal, a suplementação. Sempre falo, Natasha, da importância da vitamina D para a mulher, Sim. do magnésio, né, que são cofatores importantes para a fabricação dos estrogênios. E aí, se você já não tem produção de hormônio pelos ovários, a queda dessa vitamina D vai ser muito maior, trazendo também outras doenças pela privação do organismo de vitamina D. Então, a importância de estar acompanhando com profissionais habilitados, né? Se precisar de um nutricionista, de um psicólogo, de um ginecologista, de uma academia, de um personal training, para você estabilizar todos esses parâmetros bioquímicos e ter um envelhecimento saudável, não é isso? Precisa, Izzy, precisa, sabe? O que eu mais aprendi nessa jornada de conhecimento e de especialização na saúde da mulher é que nós, mulheres, nós somos seres bioquimicamente complexos. Muito mais complexos do que os homens. Por causa da quantidade de hormônio. Exato, assim, os homens, eles ciclam hormônios durante a vida. A gente cicla hormônios durante o dia, durante o mês, sabe? Então, é uma complexidade muito maior. E isso exige muito mais cuidado. E aí, o que eu sempre costumo dizer para as meninas é assim, gente, a reflexão é simples e não demanda muita coisa, tá? Quantos anos vocês querem viver e como vocês querem viver esses anos? Pensem aí, pensem. Não precisa nem falar em voz alta, só pensa. As atitudes e o estilo de vida e o autocuidado com a sua saúde que você tem hoje, eles estão condizentes com o que você quer viver? Porque aí é uma questão de coesão. Você tem que ser coeso. Então, se você quer viver da forma como você quer, você tem que já começar a ter um estilo de vida compatível. Ai, Natasha, mas eu não queria me disciplinar agora. Eu não queria...
cara, a conta vai chegar. A conta chega. Ou você paga agora, ou você paga depois. Ai, mas eu não queria pagar. Ah, meu bem, não existe essa possibilidade. Não tem. Não existe. Ou é uma ou é outra. Não tem essa possibilidade. Infelizmente, gente, é isso. Eu até vi uma brincadeira, Natasha, no Instagram, que a pessoa pergunta para Alexa. Claro que é uma brincadeira. Pergunta assim, ai, Alexa, eu tô com 40 anos de idade e eu tô cansada de fazer skincare, né? Todo dia, passar meus creminhos, meu filtro solar, tô cansada de fazer, né? Daí a Alexa responde assim, respira fundo, conte até 3 e retome, minha filha, porque você não tem mais tempo. Você não tem mais tempo para se dar o luxo de não fazer seu skincare. É o mesmo caso, se nós queremos ter essa longevidade saudável, nós precisamos todos os dias pensar, eu estou fazendo tudo aquilo que é possível para eu ter mais saúde e viver mais. Não é até viver mais, a gente quer viver mais, mas a gente quer viver saudável, né? Quer viver bem, exatamente. E aí falamos de todas as doenças, de todos os sintomas, de todas as consequências. Agora vem a pergunta. O ativo manipulado, que tem lá na Essencial Pharma, que vai contribuir para essa mulher que está entrando aí, tá próxima da menopausa. Você pode contar para nós sobre ele? Vamos lá, gente. Quando a Gisela desenvolveu esse ativo, que é o Hormona, a gente desenvolveu esse ativo, ele não é, diferente do que a gente tem no mercado, que ele é um ativo que pode ser utilizado para a menopausa ou para o climatério. Não é isso. Ele é um ativo que ele foi desenvolvido especificamente para ter essa atuação no climatério e menopausa. Então, ele não deve ser usado fora desse contexto. Ele é especificamente para essa mulher que está dentro dessa janela de climatério, né? Desde do pré-menopausa, que a gente conversou, até o final da vida dessa mulher. Então, qual que foi a proposta dele, Izzy? Foi a Gisela quis olhar de forma mais sensível para essa mulher, entender quais são os principais universos que ela precisava de suporte bioquímico para conseguir restabelecer um equilíbrio no organismo dela e trazer tudo isso já em um composto, um único composto, para fazer um suporte integral para esse universo. Então, o Hormona hoje, ele é um produto bioativo, tá? Então, ele é derivado de espécimes vegetais brasileiras. Ele não tem hormônio, ele não é um hormônio, ele realmente são extratos só vegetais. E ele tem uma composição de proporções específicas para atender saúde cardiovascular, saúde hormonal, dentro dos 3 pilares que eu falei, gente. Lembra? Porque o ovário, ele não é seletivo. Ele para de produzir tudo. Então, dar suporte hormonal para esses 3 principais pilares, trabalhar um universo de performance. E quando eu falo performance, Izzy, não é tipo, ai, gente, performance de correr ação silvestre no final do ano. Não é essa performance. É uma performance de vitalidade, de desempenho, de libido, muitas vezes, de cognição. É uma performance como pessoa. Sim. Na sua melhor versão. E por último, mas não menos importante, saúde estética. Eu seria muito hipócrita, Izzy, se eu falasse que a gente não tem que olhar para a saúde estética dessa mulher no climatério ou que não faz diferença. Porque a partir do momento que essa mulher se olha no espelho e ela não se reconhece, isso tem um impacto de autoestima dentro da saúde mental avassalador. Avassalador. Então, o hormônio ele foi desenvolvido para atender e sustentar esses 4 universos. Como? Ele tem um mecanismo muito legal, que inclusive ele é o único ativo do mercado que faz isso, que é, gente, estimular o mínimo mecanismo necessário do seu ovário para que ele continue convertendo colesterol em hormônio. É por isso que ele consegue gerenciar a saúde cardiovascular da paciente. Inclusive, a gente tem estudos já publicados que comparam o Hormona, a simvastatina, em placas de gordura já formadas nas artérias, com resultados impressionantes. Esse estudo é lindo. Eu usei ele de fundo de tela no meu celular por muito tempo. Que lindo! Porque eu tava apaixonada. A gente teve um estudo publicado recentemente, fora os estudos de segurança e toxicidade, né? Tô falando de estudos terapêuticos mesmo, para ver resultado ali. A gente teve um estudo comparando o Hormona à reposição de estradiol
e ao uso do alendronato na osteoporose, com resultados impressionantes. E hoje a gente já caminha para um estudo em mulheres no Hospital das Clínicas, em mulheres em sintomatologia menopáusica ou climatérica, né? E além dele conseguir conciliar esse universo cardiovascular junto com os hormônios, né? Porque eu estou estimulando a produção de hormônios, ele dá suporte para o principal hormônio, que é o estradiol. Ai, Nath, por que é importante o estradiol? Porque é o estradiol, gente, que basicamente rege a vida da mulher. Então, é ele que rege lubrificação de mucosas. É o estradiol que rege, por exemplo, produção de elastina, de colágeno, ou maleabilidade de pele, qualidade de cabelo, libido, é tudo estrógeno, é o estradiol. Nós somos feitas de estradiol. Então, a gente precisava, sim, dar esse punch. Sim. Reduzir o fogacho, enfim, melhorar a questão de atrofia vaginal para essas mulheres, trazer uma nova qualidade de vida para elas. Trabalhar o universo de performance. Eu acho, Izzy, que as mulheres elas já estão assim, sabidas, afiadíssimas sobre coenzima Q10. Sim. Elas sabem a importância, né? E o hormona, meninas, ele estimula a produção de coenzima Q10 dentro da célula. Ele estimula o teu corpo a se manter produzindo coenzima Q10. Isso é muito importante, principalmente pra gente reduzir o principal sintoma, que é a fadiga. Fadiga. E por último, a gente não ia deixar de olhar para isso. O hormona, ele reduz a sinalização que o nosso corpo emite para criar novas células de gordura. Então, ele não é um emagrecedor, tá, gente? Ele não é um emagrecedor. Mas ele reduz a habilidade do nosso corpo de criar novos estoques de gordura, que é extremamente importante para a mulher nessa fase. Porque lembra que ela vai começar a acumular colesterol? Sim. Eu não quero que ela acumule novas células de gordura, eu quero que ela use para converter em hormônio. Então, o hormônio ele faz esse trabalho sobre a criação de novas células de gordura, reduzindo esse processo, e estimulando a produção de colágeno básica ali, reduzindo a degradação desse colágeno, para que essa mulher consiga se manter minimamente ali dentro de um parâmetro estético que ela goste de ver e que ela aceite. Então, por isso que ele é tão completo e por isso que ele é o nosso best-seller de vendas. Por isso que todas as vezes que a gente vai em eventos, as pessoas chegam no stand... Você quer saber de novidade? Não, eu quero dizer que eu usei o hormona e eu nunca mais abro mão e eu amo. Olha que fantástico. Isso é muito gostoso, isso aquece muito o nosso coração e faz a gente entender que sim, existem mercados que precisam ser atendidos. Existem demandas que precisam ser atendidas e normalmente relacionadas à longevidade. A pergunta que as minhas clientes fazem constantemente para mim lá no balcão da farmácia é o seguinte: quando que eu devo começar a usar o hormona? Espero os primeiros sintomas ou já posso começar que eu já estou sentindo alguma coisa diferente no meu ciclo hormonal? Isa, essa pergunta é muito legal. E assim, meninas, se vocês já estão próximas da idade que eu quero dizer, acima dos 40 anos, e vocês já começam a sentir que algo não está certo, não necessariamente está errado, mas algo não está certo. Sim. Algo diferente está acontecendo. Pode ser o momento já de iniciar o hormona. Claro que sempre busquem a orientação de um profissional da área da saúde, um farmacêutico, um nutricionista, um médico. Apesar de ser um extrato vegetal, o hormônio ele demanda orientação, assim como qualquer suplementação, tá, gente? Não caiam nessa de, porque não precisa de prescrição, porque é suplemento, eu vou me suplementar. Não faça. Não faça. Porque aí vocês não vão ter o resultado que vocês esperam e vocês vão achar que a culpa é do suplemento. E não é. É de uma má gestão de protocolo. Então, por exemplo, a Isa é uma pessoa que ela atende a primeira linha de saúde lá, conversa com os pacientes, orienta. É necessário. Sim, é necessário. É necessário. Então, eu a partir de 40 anos, com algum sinal inconstante ali, ou algo que me sinalize que as coisas já não são mais como eram antes... eu já iniciaria pelo menos com uma dose mínima, a depender da intensidade dos sintomas. Entendi. E tem um prazo máximo para parar de usar o hormona? O hormona, ele deve ser de uso contínuo, tá? Pensem no seguinte, gente. O hormona, ele vem para fazer uma sustentação de saúde ovariana, que nada mais é do que trazer, muitas vezes, a função que o ovário faria de suporte metabólico, só que num nutracêutico. Se vocês param de usar, se as meninas param de usar, a gente corta o efeito.
e esse ovário volta a ser carente de suporte. E os efeitos, os sintomas voltam. O fogacho volta, o ressecamento de mucosa volta, tudo volta ao mesmo tempo. O esquecimento, o déficit cognitivo. Então, se a gente mantém o suporte, a gente mantém o efeito. E o Hormona, ele possui, inclusive, estudos de toxicidade que mostram que ele é extremamente seguro para ser usado de forma contínua. Então, meninas, enquanto perdurarem a vida de vocês após a entrada do climatério, o Hormona certamente será uma solução de uso contínuo. O Hormona é um dos produtos que mais nós vendemos na farmácia para essa fase. Ele, como já tem muitos anos e muitos estudos, cada vez mais as pessoas procuram, as mulheres procuram, voltam a comprar mais porque se beneficiaram e contam pra gente. Foi muito bom, diminuiu o meu calor, melhorou a lubrificação, melhorou a textura da pele e elas usam cada vez mais o Hormona. Então é um produto que eu gosto muito, sempre uso essa hashtag. Hormona não é hormônio, não é porque nós não indicamos hormônio, através das minhas consultas não tem hormônio, tem o Hormona. E a pessoa que já está nos ouvindo aqui, que já está usando hormônio, os hormônios transdérmicos, testosterona, estriol, estradiol, os estrógenos, progesterona, a mulher que já está usando, mas ainda quer se beneficiar mais do ativo Hormona, ela pode usar concomitantemente ou não? Isa, ela pode, desde que a gente saiba regular a dosagem, tá? Então, por exemplo, se a gente está falando de progesterona, testosterona, gestrinona, qualquer hormônio que não seja um estrógeno, um estradiol, pode. Você pode conciliar porque o Hormona vai dar esse suporte de estrógeno para complementar essa reposição. Agora, se essa mulher faz uso de algum estradiol, de algum estrógeno no geral, tá? E ela ainda assim ela queira usar o Hormona, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. Sim. Porque a gente vai conciliar a dosagem. Eu não posso jogar doses ideais das duas coisas. Porque se a gente coloca 2 copos de 500 ml numa caneca de 500 ml, ela transborda. Sim. Então, a gente pode sim usar, desde que a resposta a essa terapia hormonal ela seja parcial ou insuficiente. E a gente complementa essa função com Hormona. Com o Hormona, né? Mas caso não precise, a gente não recomenda. Excelente a sua resposta, que é uma coisa que também me pergunto muito. Outra queixa das mulheres, que você já começou a falar, agora vamos intensificar essa situação, é a queixa do cabelo, das unhas e da pele no período pré-menopausa ou pós-menopausa. A pessoa fala, estou sentindo meu cabelo mais fino, a minha pele mais flácida, derretendo, como você já falou. Nesse caso, Natasha, qual é o suplemento que você indica para essa mulher que quer cuidar também dessa pendência? Eu vou explicar o porquê, mas eu já vou arrancar o band-aid do suplemento agora, gente. A minha principal indicação é o Teracem, tá? Mas eu vou explicar o porquê. A menopausa, Izzy, ela não bate igual em todo mundo. Vai depender muito do estilo de vida que você teve. Exato. Vai depender muito de carga genética. Inclusive, é uma dica que eu dou para todas as meninas que estão assistindo. Meninas jovens há pouco tempo ou jovens há muito tempo. A depender da idade. Observem como as mulheres da família de vocês passaram pelo climatério. Isso é um preditivo de muito tato, de como vocês vão passar de acordo com a carga genética. Claro que o fator estilo de vida, ele é extremamente poderoso nesse universo. Mas a gente já consegue ter alguns preditivos e alguns direcionamentos a partir dali, tá? Inclusive, Izzy, por causa disso, a gente desenvolveu na Aegis faz pouco tempo um movimento dentre mulheres de comunicação que se chama Mulheres Sem Pausa. Então, talvez vocês vão me ver postando alguma coisa com hashtags Mulheres Sem Pausa, porque a gente sabe que as mulheres não precisam parar a vida delas por conta da menopausa. Independente da menopausa bater mais ou menos na vida delas. Não é momento de parar, é momento de recalcular a rota. De restabelecer necessidades, de se colocar em prioridade, de olhar mais para a saúde delas, de entender quais são as prioridades daquele momento. Eu atendo mulheres que a prioridade delas é performance física e melhora de composição muscular, porque elas têm dores.
Mas eu atendo mulheres que a prioridade delas é estética. Porque ela se olha no espelho e fala, pelo amor de Deus, Natasha, a mulher que eu era foi embora. Eu preciso encontrá-la em algum lugar aqui dentro de novo. E nesses momentos a gente trabalha mais a estética. Então, inclusive, pessoal, se vocês quiserem, podem encontrar lá no Instagram esses vídeos. No Instagram da Aegis também, vocês vão encontrar esses vídeos de Mulheres Sem Pausa, onde a gente fala muito sobre o Theracem também. Porque o que acontece, gente? O Theracem, ele foi um nutracêutico desenvolvido especificamente para combater esteticamente os danos do envelhecimento. A gente sabe que o envelhecimento causa várias coisas. Várias coisas, vários prejuízos. Mas aqueles que a gente enxerga, eles incomodam mais. Lembra que a gente falou sobre da mulher se queixar sobre o que ela enxerga, sobre o que ela não enxerga? Sim. Tudo aquilo que a gente enxerga é muito incômodo. E eu falo isso pra vocês porque eu vou fazer 30 anos agora. Não sei se esse final de semana que vem no outro. A minha vida estética nos últimos 4 meses, eu acho que o roteirista me virou de cabeça pra baixo e chacoalhou, assim. Porque a minha pele, ela começou a responder de uma forma completamente diversa. Completamente diferente. Em oleosidade, em densidade, em resposta à maquiagem que a gente estava conversando, independente de outros fatores ou não, mudou muito. Meu cabelo mudou muito. E aí, isso acontece por um motivo, gente. A nossa estética, normalmente, ela é dependente de produções de coisas. Da pele produzir colágeno, produzir pigmento. Do nosso couro cabeludo produzir fios em quantidade, em crescimento. Da nossa pele construir barreiras de hidratação. Então, a nossa pele ela é basicamente sobre construir e fazer coisas para se manter estruturada. Com o processo de envelhecimento, assim como em qualquer performance, a gente vai perdendo a capacidade de produzir coisas ou de performar em coisas. E com a pele não é diferente. Sim, sim. Com a pele não é diferente, gente. O que acontece é que quando a pele vai parando, ela para tudo ao mesmo tempo. Então, você olha no espelho e você fala, meu Deus. Eu não sei o que tá acontecendo. De repente, eu tô perdendo tônus. Então, a pele, ela tá ficando mais solta, né? Estão aparecendo mais rugas. E começam a aparecer manchas. Ou em algumas mulheres, começa até a aparecer acne. Da mulher madura. Exato, do nada. Exato. Parece que volta pra puberdade, né? O cabelo, ele vai ficando estranho. Vocês já repararam... Izzy, já comentaram com você lá no consultório de que o cabelo branco, ele é estranho? Ele é estranho. Ele não é um cabelo normal. Rebelde. Ele é um cabelo revoltado. Revoltado. Ele nasce muito mais rígido, Sim. muito mais poroso e sem pigmento estranho. Isso é uma inabilidade do nosso organismo de trabalhar normalmente, porque ele está envelhecendo. Então, as células que produzem coisas também ficam gagás. Gagás, Daí produz um cabelo branco ridículo. Parece um pavio, assim. Eu não gosto. Parece que você tá com um pavio de vela aqui, assim, horrível. E aí, a unha fica horrível. A unha fica horrível. As mulheres reclamam muito, e é uma queixa muito específica. A minha unha, ela tá descamando. Descamando. Ela tá frágil. abrindo. Abrindo. Ela dobra, tipo, ela não é firme, né? E ela descama. Elas reclamam muito disso. As queixas, pra mim, não sei se são as mesmas pra você. O que mais chega pra mim, tá? Minha unha tá descamando e tá quebrando. Ela dobra, parece um papel. A minha pele tá desidratadíssima. Tá ressecada, assim como todas as mucosas. O rosto é muito mais manchas do que acne. Mas também aparece acne. Mas muito mais mancha. Ruga. Essa perda de densidade, principalmente aqui pertinho do queixo. Sim, Elas reclamam muito. Sim, aqui o bigode chinês. Esse cantinho aqui, elas reclamam das bolsas que aparecem. Sim. Ou que o supercílio aqui cai, né? E que o cabelo tá caindo ou tá afinando. Essas são as principais queixas. Isso mesmo. Só que assim, gente, isso a gente tá falando do rosto. A pele, ela tá no corpo inteiro. No corpo inteiro. É a Tudo mesma pele. É a mesma pele. Tudo que acontece no rosto, acontece no resto. Se tá no rosto, tá no resto. Flacidez. E aí, o que acontece? Eu não sei elas, Izzy, mas eu sou uma pessoa que eu sou meio desorientada, assim, em relação a skincare, estéticas e eu quero tudo que funcione, só que eu nunca sei o que eu começo primeiro. Sei. Então,
O meu cabelo tava estranho, mas a oleosidade também tava estranha. Daí tava aparecendo acne. E daí tava aparecendo ruga. E aí eu tava com medo de ter mancha. E aí eu fico tipo, o que eu uso primeiro? Eu compro um sérum, eu compro um sabonete, eu compro uma suplementação, eu pago um procedimento. O que eu faço? Eu não sei. E assim, eu acho que como eu não sei, tantas outras mulheres se confundem e não sabem. Então, a gente desenvolveu um nutracêutico que pudesse contemplar todas essas desordens da pele que refletem na estética. Porque, independente de qual seja a desordem de pele, a pele é um órgão. Se tá refletindo na estética, é porque algo não funciona bem. Perfeito, perfeito. Algo não funciona bem. Exatamente. Excelente a explicação. E o Terazen, que até é esse produto aqui que nós trouxemos para mostrar para vocês, ele faz parte de uma família de senolíticos. Então, explique para nós o que é senolítico e como que vai agir esse Terazen para essas necessidades da mulher. O Terazen, gente, ele é um senolítico que tá na classe dos senoterapêuticos, tá? Sim. Vou explicar pra vocês. Vamos começar do começo. Senescência. O que é a senescência? É a célula que ela envelhece rápido, mais rápido que as outras, e ela começa a contaminar as outras. Sabe quando a gente ouve que a laranja podre apodrece o cesto? Sim. Isso é uma célula senescente. Sim. É isso que acontece. Então, essa célula, ela envelhece e ela começa a contaminar as células do lado. Então, por exemplo, nossa, Izzy, eu não quero fazer tal coisa. O que você acha de não fazer comigo? O que você acha de ninguém fazer nada? E sabe aquela maledicência? É uma maledicência celular. É isso. Muito bem explicado. É a maledicência celular, a senescência. E aí, quando você tem uma célula que não funciona, é uma coisa. Quando você tem muitas células que não funcionam, não funciona o tecido. Pensa assim, gente. Um caixa de mercado, tá? Você tem, sei lá, 50 caixas no mercado. Se um não funciona, ok. A gente se redistribui. Se 10 de 50 não funcionam, a fila já começa a ficar um pouco caótica. Sim. Se 3 funcionam, acabou. Caos no mercado. Caos, gente, revoltada, brigando. Na pele é a mesma coisa. E aí as células começam a não funcionar ao mesmo tempo e elas vão se contaminando. De repente, a da pele não funciona, do rosto, a do corpo, a que faz pigmento, aí contamina a que faz colágeno, e aí contamina a que faz cabelo, e aí contamina a que mantém densidade. E aí elas vão se contaminando e no final nada funciona. O Terazen, ele tem 4 mecanismos, tá? Ele foi construído para ter todos os mecanismos da senoterapia, que é você lidar com esse envelhecimento acelerado e agressivo. Então, ele é senolítico, ele mata essas células disfuncionais. Mata, que ficam agredindo. Atrapalhando. Poluindo. Exato. Eu sou do time que muito ajuda quem não atrapalha. O Terazen também. Muito ajuda quem não atrapalha. Só que nem sempre a gente consegue matar essas células. Então, ele também é um senoprotetor. Ele protege as células saudáveis dessa maledicência celular, para que as células saudáveis se mantenham saudáveis. Então, além de senolítico e senoprotetor, ele é senomodulador. Existem células que a gente não vai conseguir matar e que a gente também não consegue fazer com que ela não atinja a célula próxima. Então, você tenta reduzir o dano dela. Pelo menos que ela não inflame. Sim. Para não degradar o tecido. Isso é uma senomodulação. E por último, gente, que pra mim, aos meus olhos, tá? É a função mais impressionante do Terazen, que é ser um imunossenescente. O que acontece? Vocês sabem que o sistema imune de vocês é o responsável por mandar prender e mandar soltar, e mandar matar, e mandar deixar as células, né? É o nosso sistema imune que faz isso. Exato. Se as células ficam gagás, e essas células são do sistema imune, imagina o tamanho do problema. Imagina, de repente, se a polícia fica muito doida e ela já não sabe mais tem que prender, quem tem que soltar. É o que acontece quando a gente tem uma disfunção imune. É por isso que, muitas vezes, as doenças autoimunes, você não nasce com ela. Você desenvolve. Você desenvolve. Então, o Terazen, ele trabalha a imunossenescência. Ele tenta devolver ao sistema imune essa habilidade de discernimento entre essa célula, ela está ruim, ela está doente ou ela está velha e ela tem que morrer.
E essa célula é uma célula saudável, produtiva, jovem e tem que viver. Ele consegue atuar nesses 4 universos. Tá. Então, ele é senolítico, senoprotetor, Senomodulador e imunossenescente. imunossenescente. Quatro ações fortíssimas, Excelente. importantíssimas. Acaba abrangendo todos os pilares do envelhecimento da pele. Exato, né? Exatamente. Por isso que a gente consegue os resultados tão interessantes como a gente consegue hoje. A gente está numa fase agora do Terracem. O Terracem foi lançado em 2023, né? Hoje a gente já consegue ter feedbacks, por exemplo, de antes e depois, de pessoas que entenderam o que acontece no envelhecimento, que não é só uma coisa de gente velha, tá? Então, por exemplo, a gente pode ter senescência num adolescente, tá? Até pelo estilo de vida que eles levam. Sim. Então, por exemplo, a gente teve um feedback de uma adolescente de 16 anos, por exemplo, de acne, em 10 dias. Impressionante. 10 dias. De melasma, a gente tá tendo resultados incríveis. Teve até uma médica, a doutora Juliana Levi, maravilhosa, beijo, Ju, que gravou com a gente e ela fez um antes e depois, até naquelas máquinas que fazem as fotografias inflamatórias, enfim, mostrando que sim, você consegue reverter um processo inflamatório, revitalizar a célula, trazer mais saúde para essa pele como um órgão, como ela deve ser. Maravilhoso. Terracem também é um produto que a gente tem na farmácia desde o lançamento. Sim. A gente comprou num congresso, o maior congresso para a área de manipulação, farmácias, acontece em julho, em São Paulo. E nesse congresso que nós compramos o Terracem e a gente vem divulgando, precisamos até divulgar mais. Você trouxe até um material lindo, novos estudos, para que a gente possa contar mais para as nossas clientes e elas aproveitarem o benefício. Eu sempre recomendo, Natasha, para o envelhecimento, o Terracem, que é cápsula, né? Então, portanto, é via oral. Esse potinho aqui é uma cápsula por dia. E eu recomendo o Verisol, que é o colágeno da pele. Principalmente aquela mulher que o foco dela é a pele. Eu estou fazendo procedimentos, porque eu quero uma pele mais vida, menos ruga, mais firme, menos flacidez. Estou fazendo lá meu tratamento com o meu dermato ou com o meu farmacêutico esteta. E eu quero o colágeno. Então, esse colágeno para você, mulher, que está se preocupada com a flacidez da pele, com a hidratação da pele, com as rugas, é o Verisol. Claro que nós temos também colágeno para articulação, que daí já é o colágeno do tipo 2, já é outro colágeno. Mas hoje eu quero ir encerrando o nosso podcast aqui com uma dose de colágeno, não que você precise, porque com 30 anos você nem começou ainda a perder colágeno, mas é um nutriente que faz parte aí do nosso organismo e é bem-vindo, né? Alguns servem café, mas aqui eu gosto de servir o Verisol, porque toda mulher gosta dessa dose. Com certeza. Agradecer a sua presença, muito enriquecedor. Temos muito mais assunto para falar aqui nessa parte de saúde mulher. Os temas são infinitos. Quero deixar o microfone para você falar aqui uma última pergunta para encerrar o nosso podcast. Que conselho você daria para uma mulher você que tem experiência, né? Não na idade, você tem experiência profissional, estudo científico e profissional, porque ela atende mulheres, né? Que conselho você daria para essa mulher que está entrando nessa fase do climatério e está preocupada com o envelhecimento também? Deixa aqui uma mensagem para essa mulher. Gente, eu acho que a mensagem básica que a gente tem é, primeiro, respira, entende o que está acontecendo, sem desespero. Respira, entende, se precisar, anota. Anota quais são as suas queixas, coloque elas numa ordem de prioridade e busque um profissional de saúde para vocês conversarem. Busque um profissional de linha de frente, pode ser um médico, pode ser um farmacêutico, pode ser um nutricionista. Busquem uma visão externa, porque às vezes a gente tem que sair da ilha para ver a ilha, sabe? Às vezes a gente está tão desesperada com a condição que a gente tem, sem entender que a gente precisa que alguém nos oriente. Segundo, o pilar alimentação, exercício físico e hidratação é inegociável.
Eu pensei na palavra inegociável. É inegociável, Izzy, não tenho o que fazer. Ah, Natasha, mas você é a chata do exercício só porque você treina. Sou. E todas as vezes que eu peço pra alguém treinar é porque eu me preocupo com essa pessoa. Sim. Todas as vezes que eu peço pra alguém se alimentar, eu me preocupo com essa pessoa. Hoje, a massa magra, a massa muscular, ela já está atrelada segundo estudos, não é segundo a Natasha. Segundo estudos, a expectativa de vida. Sim, sim. Então, não é sobre uma opção, é sobre uma obrigação. É fazer porque precisa ser feito. Ai, mas eu não queria fazer tal coisa. Encontra algo que você goste de fazer te dê prazer. Porque a saúde mental também faz parte disso. Então, se a gente cuida da mente, a gente cuida do corpo, a gente cuida da forma como a gente se nutre e a gente se hidrata, o resto é quase uma consequência. E para gerenciar tudo isso, no que a gente não consegue ser sempre 10/10, eu nunca lembro sempre de passar o protetor solar, eu não lembro de reaplicar, eu tô com problemas hormonais e eu não consigo gerenciar. Busquem bioativos assertivos, que tenham biossegurança, que tenham estudos, que sejam patenteados, que tenham padronizações. Gente, se vocês têm um bom protocolo, bioativos assertivos, tecnológicos, seguros e bons profissionais, não tem erro. Não tem erro. Maravilhosa. Encerrou aqui com louvor o nosso podcast. Eu agradeço a vocês, como a Natasha falou, o tempo é um bem inestimável e esgotável. O tempo, ele é curto. E que nunca nosso podcast esteja aí fazendo você perder o seu tempo, que esse tempo precioso seja bem utilizado. Então, agradeço a Natasha, agradeço a você e espero que o podcast tenha levado até você informações relevantes. E até a próxima!